Que nós vamos abrir a palavra de Deus, o livro de 1 Coríntios, é o texto da Santa Ceia. Eu quero ler contigo 3 versículos do capítulo 11 de 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículos 27 e 30. Eu gostaria que você marcasse esse texto. O apóstolo Paulo diz: por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Querido Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito, Pai, e unicamente o teu Espírito, ele nos envolva, ó Deus, ele traga, Deus, ao nosso coração o sentimento, Pai, que está nesta palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você pode tomar o seu lugar. Nós já lemos esse texto, eu diria que algumas centenas e centenas e talvez milhares de vezes. E nesta noite eu quero, com muito temor e tremor, eu quero que nós venhamos a fazer uma leitura desse texto, a partir desta perspectiva. O apóstolo Paulo está dizendo que aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, esta pessoa que o tal fizer, ela será réu do corpo e do sangue do Senhor. Esse texto, ele não é um texto evangelístico. O apóstolo Paulo não está falando isso lá no Areópago da Grécia, para os gregos. Ele não está falando isso para uma multidão de pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. Esse texto é um texto restrito à igreja. Fica muito claro nessas linhas que esse texto é um texto para o corpo de Cristo, para a igreja. É um texto fechado. Porque se não fosse, as pessoas não iam entender nada disso. Senão não iam compreender. É uma linguagem muito teológica, muito espiritual. O que é corpo e sangue do Senhor para alguém que não é um servo de Deus? O que significa comer o pão e beber o cálice para alguém que não caminha na palavra de Deus? Não diz nada isso. Então, corpo do Senhor, sangue do Senhor, o pão, o cálice, discernir o que está comendo, é algo para quem conhece, é para o corpo. Aí ele diz assim: é a razão porque há entre vós. Então fechou o assunto. Esse assunto é um assunto para um grupo que ele está dizendo, entre vós, é um grupo fechado.
é um círculo fechado. E ele diz que entre vós é possível, se não discernir, é possível se tornar fraco, se tornar doente e dormir um sono espiritual. Esse texto me leva a uma interrogação, a uma reflexão sobre a mensagem de hoje. Consegue colocar só o tema da mensagem, unicamente o tema da mensagem? Porque esse texto está dizendo para nós que é possível chegar até o momento da ceia. E quando é que nós chegamos ao momento da ceia? Nós chegamos ao momento da ceia depois de vencer algumas etapas. Primeira etapa, aceitar Jesus como Senhor, recebê-lo como Salvador. Segunda etapa, crescer no ensino, passar pelo discipulado. Terceira etapa, passar pelo batismo em águas, tornar-se membro do corpo de Cristo da igreja. É por essa razão que na nossa igreja a Santa Ceia, ela é ministrada para aquele e aquela que está em comunhão com a igreja, já foi batizado. Por essa razão, é por essa razão que nós não servimos ceia para crianças, ainda não passaram pelas águas, não fizeram profissão de fé, a criança não tem ainda uma percepção do significado disso. Então por isso, nós não servimos a criança, e não servimos a Santa Ceia a quem nos visita, que não é cristão ainda. Em algumas igrejas, a Santa Ceia chega a um ponto até mais radical. Só entra na Santa Ceia quem é membro. A porta fica fechada. A Santa Ceia não recebe visitantes não evangélicos, porque a porta é fechada e só entra quem é membro em comunhão. Em comunhão. Então esse texto é um texto fechado. Paulo está dizendo que é possível chegar até o momento da Santa Ceia, vencendo todas as etapas, e ser reprovado na hora da Santa Ceia. Olha o que ele vai dizer aqui para nós: aquele que come indignamente, ele vai ficar doente. Ou seja, a Santa Ceia, ela acontece depois de várias etapas. Aceitou Jesus, entrou para a igreja, passou pelas águas, às vezes faz parte de um coral, canta num conjunto, toca, tem muitas atividades, trabalha num departamento, e quando chega na hora da Santa Ceia, ele é reprovado. Mas ele faz muitas coisas antes. Ele deu oferta, ele deu dízimo, ele fez parte do evangelismo, cantou, fez muita coisa, mas foi reprovado na hora da Santa Ceia. O tema da mensagem de hoje é esse: vencer a batalha sem perder a vitória. Então não basta vencer a batalha, é preciso vencer a batalha e receber a vitória, e conquistar a vitória. Porque senão a gente vence a batalha, mas perde a vitória.